E a partir de amanhã, a gasolina vendida em todo o Brasil vai passar a ter até 32% de etanol. Até hoje, o máximo de álcool no combustível era de 30%. E aí, muitos motoristas estão preocupados com a mudança, mas a nova gasolina foi avaliada pelo Ministério de Minas e Energia em diversos testes. E o objetivo da mudança é reduzir a dependência brasileira da gasolina importada. E de acordo com Jorge Moraes, o colunista de Auto da CNN Brasil, o novo combustível não deve afetar o funcionamento dos motores, principalmente os modelos de carros mais novos, em que os sistemas eletrônicos já conseguem se adaptar aí às mudanças e também manter o desempenho do carro. Donos de veículos mais antigos que devem ficar aí atentos a possíveis desgastes mais acelerados. A recomendação do nosso especialista, inclusive, é abastecer em postos de confiança e ter atenção com a manutenção do veículo. Então, são dicas importantes. Vamos falar então sobre os impactos dessa decisão, agora com Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores. Fernando, bem-vindo aqui no CNN Money, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Já aproveito para te perguntar se, na sua avaliação, esse aumento para 32% de etanol faz sentido na sua avaliação diante do cenário atual, momento atual do Brasil, levando em consideração guerra no Oriente Médio, que faz com que o preço do petróleo suba, e também a quantidade aí de etanol que o Brasil consegue produzir. Perfeito. Lembrando que o Brasil já vem fazendo aumentos da participação do etanol na gasolina há um bom tempo. A gente já está com 30%. Isso foi evoluindo ao longo das últimas décadas, sempre com cuidado, sempre verificando o impacto disso sobre o funcionamento do motor, do veículo como um todo. E existe uma previsão de que possa chegar a 35% mais a médio prazo. Então, o Brasil está dando um passo em direção a algo que já estava planejado, está antecipando um pouco esse aumento, e aí um pouco em relação à tua pergunta, num momento em que a gente vive uma turbulência de preços dos combustíveis, uma pressão de alta, de novo, né, um momento em que a gente tinha estabilizado as cotações de petróleo e voltou a ter pressões novamente, acho que é um caminho interessante, seja para reduzir a importação de gasolina, seja também numa outra direção que vem sendo adotada há muitos anos, aumentar a capacidade de a gente rodar com combustíveis sustentáveis, dado que o etanol tem um impacto sobre o meio ambiente muito menor do que a gasolina. Então, acho que nos dois sentidos é uma medida que faz sentido para o plano de sustentabilidade e para um plano de redução da pressão sobre os preços dos combustíveis. Perfeito. Outro ponto também para a gente conversar aqui, Fernando, é o fato de que é uma decisão que vai valer por 180 dias. Fez sentido para você também a decisão, o fato dela não ter sido definida já como algo permanente, apesar de que muita gente já tem visto como uma decisão permanente? Sim, no fundo, quando a gente olha o que vem sendo feito e onde a gente quer ir, né? Então, estamos evoluindo para uma direção que a gente já acreditava que é o caminho correto. Então, nesse sentido, poderia ser uma decisão definitiva. A ideia de ser por 180 dias é para que você possa acomodar e entender os impactos disso, o que tem sido discutido bastante. O Brasil tem uma frota de quase 90% de veículos flex, portanto, com total capacidade de absorver esse aumento do etanol misturado à gasolina, dado que esses carros podem andar 100% com etanol. Mas existe uma parcela, né, os outros 10%, talvez um pouco mais, 10% a 15% da frota, que não está adaptada a isso. Então, vai ser importante monitorar o que acontece com esses veículos, sobretudo os veículos mais antigos, pensando que são mais antigos porque você não tem condições de renovação de frota com facilidade, possivelmente com famílias que precisam desse veículo e que, portanto, não é razoável que você aumente o custo de manutenção por conta de uma medida como essa. Os técnicos estão dizendo que isso tende a ser mínimo, portanto, isso não é um impacto relevante, mas acho que a medida temporária também pode atender a essa preocupação. Outro ponto também, Fernando, para a gente conversar por aqui, é o fato de que o governo está falando que pode reduzir o valor da gasolina em 4 centavos. O quanto que você acredita que esse valor realmente pode ser sentido, por exemplo, no bolso do consumidor, ou a cadeia pode acabar absorvendo também esse cenário? Pois acho que esse é um cálculo possível.
você tem um etanol mais barato, né? O etanol hoje está numa razão de 60% do valor da gasolina aqui no mercado de São Paulo, no estado de São Paulo, que é uma referência. Então, a gente usa uma referência em torno de 70%, que é o valor de equilíbrio do etanol, dado o poder calorífico dele, que é menor, né? Então, ele dá menos autonomia. Então, 70% seria razoável, ele está abaixo de 60% em alguns meses. Então, essa troca vai permitir uma redução proporcional do valor da gasolina, dado que você aumenta em 2 pontos percentuais um ingrediente mais barato do que o que você está trocando. Mas o impacto é pequeno e ainda tem um impacto decorrente do aumento da necessidade de você completar o tanque a cada circuito, né? Então, dada a menor rendimento deste combustível. E, eventualmente, algum gasto adicional com alguma manutenção, dados os carros mais antigos que não estão condicionados. É possível que o preço não seja a principal razão dessa mudança. E aí acho que os atributos do meio ambiente, por exemplo, ganham mais importância e andar num sentido de mais sustentabilidade para os meios de transporte, dado que o veículo é um agente importante de emissões. Então, em resumo, né, a gente tem um alívio na balança comercial, importa menos gasolina, vai ter uma ajuda, uma redução, mas acho que ela não é a mais importante e, sobretudo, tem um encaminhamento adicional para a redução dos impactos sobre os efeitos estufa provocados pelo combustível fóssil, né? Também aproveito para te perguntar, Fernando, até que ponto a gente consegue substituir combustíveis fósseis por alternativas renováveis sem realmente comprometer, por exemplo, o abastecimento? Acho que essa é uma outra discussão importante. O setor de etanol vem há muito tempo pesquisando e aprofundando pesquisas de maior produtividade, produzindo mais na mesma área hoje ocupada pela cana. Então, a discussão sobre se a gente vai comprometer a nossa capacidade de produzir alimentos no Brasil, ela parece não fazer muito sentido. Dados e pesquisas acadêmicas têm mostrado, primeiro, você terá um ganho de produtividade que já está acontecendo inicialmente com vários produtos novos de genética e plantio diferenciado da cana na mesma área. Então, se espera que você dobre a produtividade da cana na próxima década ou década e meia. E, por outro lado, a gente ainda tem muitas áreas degradadas, passíveis de serem aproveitadas para o plantio de biocombustíveis. E aí, falando em geral, né, a gente tem da cana-de-açúcar, principalmente em São Paulo e no centro-oeste, mas tem um aumento relevante do milho, produzindo etanol num espaço da soja. Então, de novo, com muita produtividade, sem uso de terras adicionais. Esses são os principais caminhos, mas há que se destacar o tanto de pesquisa relevante que tem sido feito para aumentar a produtividade da cana e, portanto, isso não é uma ameaça para a produção de alimentos. Muito bem, Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Um bom fim de semana para você. Obrigado. Bom resto de dia para vocês. Obrigada, para nós.